Olá, olá você, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sabemos nunca que horas, né? Você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo à rede de apoio mútuo a artistas de rua, camelôs e autônomos sem registro. É um nome comprido, né? A gente faz um trabalho de arrecadação de fundos para doação de cesta básica a pessoas que estão passando necessidade nesse momento de pandemia, pessoas que tinham como fonte de renda principal o trabalho na rua. Então, imagina, né? A situação. Pessoas que muitas vezes não têm esse acesso que eu, por exemplo, tenho para estar aqui fazendo uma live, né? Então a gente também tá nessa busca aí dessas pessoas. Se você na sua cidade vê, você pode indicar também para elas. É nós por nós. E é nós por nós. Contaram Queiroz, né? Coisa boa. Que mais que eu tenho aqui para dizer para vocês sobre a rede? A gente tá tendo uma rifa ontem, foi rifado o nosso primeiro item, né? Foi sorteado a lua tridimensional. Parabéns aí para todo mundo que contribuiu. Ela será enviada pelo correio para vencedora. Agora eu esqueci o nome dela, mas foi postado ontem aqui na página. E ainda tem dois itens sendo rifados, né? Um colar de aço e também bolinhas de malabares. Além disso, tem outros dois itens de rifa que vão entrar, que, aliás, que já foram divulgados, mas a gente ainda não conseguiu produzir o cartaz, né? Enfim, a gente não é uma super equipe, né? Todo o dinheiro que entra a gente faz doação de cesta básica, né? A gente tem a vaquinha também. Procurem lá a nossa vaquinha. A gente criou a vaquinha muito porque a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de fazer uma doação numa conta nominal, né? De alguém. E aí preferem a vaquinha, mas a vaquinha tem alguns problemas, assim, ela cobra muitas taxas. Por isso, se você realmente quer ajudar a rede, a gente pede para você fazer o depósito, a sua transferência na conta Nubank da Débora, que ela disponibilizou só para isso. A gente tem reunião semanal. Se você quer fazer parte da rede, quer contribuir com a organização também, isso é aberto também, viu, gente? A gente tem um grupo aberto, né, que é o mesmo nome, Rede de Apoio Mútuo, artista de ruas, camelôs, correrias e autônomos, sem registro, nós por nós. E nesse grupo a gente sempre posta as atas das reuniões que acontecem semanalmente pelo Zoom, né? Então a gente se vê, se conversa, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Rio de Janeiro, Sergipe, Belém do Pará. E eu, embora seja paraense, estou aqui em Fortaleza, então tem gente de Fortaleza também. E a gente acabou de fazer mais uma leva de doações, a prestação de contas é semanal aqui pela rede. E aí eu tô vendo que já tem algumas pessoas aí online, então acho que já dá pra gente começar a falar de esoterismo. O que trouxe vocês aqui hoje? Vocês assistiram as últimas lives, o último almoço? Vocês sempre tiverem perguntas, sugestões de temas também para trazer, vocês podem falar, gente. E hoje eu combinei, né? Divulguei de falar sobre os eclipses, certo? O que são os eclipses do ponto de vista da astrologia? Porque a gente tem, assim, né? Vamos pensar assim, senso comum, né? Quando fala em eclipse, opa, falou série G, aê, ó, começou a sessão Cavaleiros do Zodíaco, hein, série G. Então, eclipses. Geralmente quando a gente fala de eclipse, eu tenho muito essa sensação. Eu falo assim pra alguém, ei, vai ter um eclipse. Aí a pessoa fala, ah, vai dar pra ver? Eu falo, não. Aí a pessoa fala, ah, então não vai ter, né? Parece que eclipse é só quando dá pra ver, né? Porque realmente, do ponto de vista mundano, é meio que isso, né? Mas pela astrologia, não. Pela astrologia, a gente considera os eclipses mesmo quando não dá pra ver. Embora a gente entenda que o lugar onde é visível o eclipse, com certeza, vai receber, digamos assim, uma carga maior, né? Tá com o peso maior ali daquela ocorrência no céu, aquela ocorrência celeste. E o que seria essa ocorrência celeste, né? Tem dois, né? Tem o eclipse lunar e o eclipse solar. E chegou Sônia Medeiros, nossa telespectadora aqui.
Então, falando do eclipse solar, que ele é justamente na lua nova, porque é justamente quando. Assim, todo eclipse é um alinhamento, tá? O eclipse é quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. A diferença é que às vezes a Lua tá no meio, entre o Sol e a Terra, e aí é quando a Lua passa na frente do Sol, né? E tem os eclipses lunares, que aí é quando a lua cheia, né? Então, quando a lua tá do outro lado, então o que acontece na verdade é que a Terra faz uma sombra na lua, porque a lua reflete a luz do sol. Então, a Terra, quando fica bem aninhadinha, ela faz uma sombra. Mas isso dura pouco, né? Recentemente teve um muito bonito que foi visível aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram. Inclusive, foi no aniversário da Sônia Medeiros, né? Minha avó, gente. A Sônia Medeiros faz aniversário dia 27 de setembro. E foi no dia 27 de setembro de 2015. Uma coisa incrível, eu nunca tinha visto algo. Eu nunca pensei que eu ia ver uma coisa assim, parecia coisa de filme, né? Aquele Apocalipto, vocês assistiram esse filme? Que é quando, no caso lá do Apocalipto era de dia, né? Mas aqui foi de noite, né? Foi uma lua cheia, ela tava linda assim, o céu, e por algum momento ela ficou totalmente coberta pela sombra da terra, né? E depois descobriu. E aí, na hora que vai aproximando a sombra, ela fica avermelhada, né? Nossa, foi emocionante. Eu não sei como foi pra vocês, não sei se vocês lembram, mas pra mim foi muito marcante, assim. Eu sentia uma energia. E geralmente no dia de eclipse a gente sente uma energia. Então, essa madrugada que passou de sábado pra domingo, teve um eclipse. Então, eu não sei se vocês repararam no sábado de vocês. Porque falam que o efeito do eclipse aí começa 3 dias antes e vai até ter 3 dias depois. Então, não sei se vocês sentiram aí ao longo desses. O que é o 21, né? Então, 20, 19. Desde o dia 18. Se desde o dia 18 vocês sentiram aí uma energia diferente. Eu percebi, assim, né? Mas eu tô ligado, aí é mais fácil a gente perceber as coisas quando a gente tá ligado. Mas então vamos aqui às informações. Tá, Luan, e aí? Como ver a influência do eclipse na minha vida, né? O que significa, assim, porque a gente pensa eclipse, né? Assim, simbolicamente falando, é um momento que não é bom de se tomar muitas decisões. Primeiro ponto. Não é um momento ideal para você decidir nada. O pensamento racional não fica muito valorizado nesse momento. Então são momentos assim que a gente se distrai muito e é até bom que a gente se deixe um pouco levar, porque é um momento também de descobrimento, né? Então, assim, vale a pena a gente se deixar levar pela intuição nesses dias, se dedicar a atividades mais menos racionais, né? Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas esses dias eu não consegui sentar para ler um texto, para estudar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas esses dias eu assim, eu consegui assistir até alguns vídeos, mas nem muitos vídeos de muita ideia que eu gosto, mas esses dias eu tava muito assim, eu consegui o quê? Tocar um violão, consegui fazer um malabares, para quem gosta de desenhar, é bom também, pintar, deixar fluir, entendeu? Meditar, essas coisas assim que você deixa o pensamento vagar. Vamos ver aqui um comentário. Eu senti muito uns 3 dias antes, me deixou muito desequilibrada. É uma energia forte, né? Mas é isso, a gente tem que não se deixar se apegar. A energia forte ela vem, mas ela também passa, né? No domingo mesmo, depois do eclipse, né? Que aí foi de sábado para domingo, o que eu percebi aqui era muita ventania, assim, parecia realmente assim. Mas aqui costuma ventar muito mesmo, né? Mas assim, eu percebi assim que isso tava diferente. Coisa da minha cabeça? Pode ser coisa da minha cabeça. E aí, uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês sobre eclipse é que dá pra gente ver como o eclipse influencia a gente individualmente. Porque a astrologia ela é toda com base né, num círculo, né? Deixa eu buscar aqui o meu desenhinho de mapa astral para visualizar, né? Com o tempo eu vou ter uns desenhos melhores, gente. Eu andei tão também confusa esses dias com a história do eclipse tudo, que eu também não conseguia assim, organizar muito bem as coisas. Mas com o tempo as coisas vão melhorando, né?
Aí eu tenho aqui esse desenho que eu até mostrei, eu acho, na última live, que é mais ou menos assim o mapa, né? O mapa astral. Ele é um círculo, que é uma projeção, né, que a gente faz do céu, pensando a Terra no meio, né? Então, assim, a gente sabe que a Terra não é plana e que a Terra não tá no meio do universo, a gente sabe. Mas, do nosso ponto de vista, a Terra está no centro. Então, é assim que se baseia a astrologia. Então, a gente põe a Terra no centro, né? E aí traça esse círculo em volta e divide ele em 30 graus, que são as casas, não são as constelações, tá? As constelações, elas vão ter tamanhos diferentes. Então, assim, às vezes vai ter uma constelação que tá desse tamanho, uma constelação desse. Mas a gente faz uma divisão certinha, pega, né, um círculo de 360 graus e divide em 30 graus cada, que é para entender como essas energias influenciam, como é que elas vêm pra gente. E aí, o eclipse ele vai acontecer em algum ponto desse círculo, tá? E aí, no caso desse eclipse que ocorreu domingo, ele tá bem aqui, assim. Bem no 0 grau desse signozinho que é o signo de câncer. Bem aqui no 0 grau. Então, primeiro, assim, na astrologia a gente leva muito em consideração o grau. Porque muitas vezes a gente fala assim, só o signo. Ah, é no signo de câncer, tá? Mas em qual grau? Por quê? Uma analogia que é interessante para entender essa diferença entre o signo e o grau é, por exemplo, você pode dizer que você mora em São Paulo, mas isso. Tá, você mora em São Paulo, mas São Paulo é desse tamanho. Você mora onde? Você mora em Moema ou na Brasilândia? É bem diferente, né? Para quem não conhece São Paulo, né? Então, assim, você mora num bairro nobre ou numa periferia? Você mora em que local da cidade? Então, o grau, ele vai influenciar um pouco isso, né? Então, no caso aqui, a gente tem um grau 0. É um grau de transição, né? Porque o que está acontecendo agora é isso. Os eclipses, eles acontecem em média 4 vezes ao ano, porque eles vão acontecendo sempre em um eixo. Aí aqui ajuda a entender. Então, por exemplo, se teve eclipse aqui em Câncer, vai ter eclipse o quê? Em Capricórnio, porque é o eixo. Então, por exemplo, a lua nova foi agora aqui em Capricórnio, então daqui a 15 dias vai ter a lua cheia, vai ter um eclipse em Capricórnio. Oh, a lua nova foi em Câncer, desculpa, falei errado. A lua nova foi em Câncer, então daqui a 15 dias vai ter a lua cheia em Capricórnio e vai ter outro eclipse. Então, e aí o ponto de eclíptica, ou seja, o ponto em que o Sol e a Lua se alinham ao ponto de fazer o eclipse, porque todo mês tem lua nova e tem lua cheia, todo mês tem eclipse? Não. Entendeu? Não é todo mês, é um ponto em que eles estão alinhados. E esse ponto de alinhamento deles vai mudando ao longo do ano. Então, assim, até o final do ano, a gente vai parar de ter eclipses de Câncer e Capricórnio, que a gente já tá tendo eclipse de Câncer e Capricórnio desde o ano passado. E aí, isso aqui vai mudar para Gêmeos e Sagitário. Entendeu? Ó. Então, vai sair daqui desse eixo e vai passar para cá. Inclusive, já teve um eclipse em Gêmeos, né? Ou foi em Sagitário? Foi em Sagitário, desculpa. Já teve um eclipse em Sagitário, que foi a lua cheia da lunação de Sagitário, já teve. E agora teve esse em Câncer e vai ter um último agora em Capricórnio. Não, ainda vai ter mais um no final do ano. Gente, tá uma loucura. Esse ano tá com muito eclipse. É muita coisa acontecendo. E esses pontos estão acontecendo. E mais uma informação legal para você ver como o eclipse afeta a sua vida. Então você tem que pegar o seu mapa astral e aí você tem que olhar lá qual o grau que esse eclipse aconteceu e em qual casa do seu mapa esse grau cai. E aí você vai ver que para cada pessoa o eclipse vai influenciar uma área diferente da vida. Então, para algumas pessoas, o eclipse vai, por exemplo, eu tenho ascendente em Câncer. Mas, assim, o ascendente está no meio do signo de Câncer. O grau 0 ele tá na casa 12. Então, o eclipse, para mim, ele vai influenciar a área da minha vida referente à casa 12. Uma área, assim, bem complicada. Para quem conhece de astrologia sabe. Para quem não conhece sobre as casas, né? Eu quero até fazer uma live falando só sobre as casas. Mas hoje eu planejei outra coisa, tá?
Mas assim, vou lançar aqui uma promoção, né? Porque a ideia da rede, né, é fazer as doações de cesta básica. Então, se você quer saber exatamente em que casa do seu mapa caiu o eclipse e em que área da sua vida isso está influenciando, você pode tentar buscar pela sua própria capacidade aí pela internet. Mas se você quer um apoio, uma ajuda, eu tô oferecendo esse serviço. Você faz uma doação para a rede de R$ 20, que é o mínimo que a gente emite um boleto, então você não vai pagar taxa nem nada. Você pede pra gente, ó, eu quero a emissão do boleto pela leitura do eclipse. E aí a gente vai emitir o boleto, você paga, manda o comprovante, e aí eu vou fazer, a gente faz um atendimento online com duração. Eu posso me debruçar um pouquinho sobre o seu mapa natal e falar bem como esse eclipse está influenciando, né, esse momento na sua vida. Lembrando que esse eclipse que teve agora domingo foi um dos últimos no signo de Câncer. Ainda vai ter mais dois ainda em Capricórnio esse ano, eu lembro. Se eu não me engano. Tem que. Eu não. Como eu disse, eu tô muito confusa, eu não consegui pegar todas as informações certinhas. Mas é isso, assim, para você saber em que parte da sua vida o eclipse influencia, você tem que ver o grau do eclipse. E esse último foi no grau zero. Aí você tem que ver o signo de câncer no seu mapa e procurar lá o grau zero. Aí você vai ver em que casa esse grau está, não o signo. Porque o signo pega 30 graus, né? Então, geralmente, ele começa numa casa e termina na outra. Mas o importante não é ver o signo do eclipse, é ver o grau. Então, qual grau cai, tá bom? Sou de. Ah, vocês podem falar aqui pra mim também, ó. É uma boa, né? Ó. Sou de 10 de agosto. O que este mapa pode influenciar? Então, Séries, sabendo apenas 10 de agosto, eu não tenho como saber, por exemplo, o teu ascendente. Tu sabe me dizer a hora que tu nasceu? Se tu disser a hora, aí eu posso até conseguir ver mais ou menos duas possibilidades da onde o grau zero de câncer pode estar no teu mapa. Porque pela hora eu consigo ver o ascendente, mas só pelo dia não dá para ver o ascendente. Pelo dia a gente consegue ver o sol apenas. Então, assim, 10 de agosto eu sei que você é leonino. Massa. Signo de fogo, signo fixo, né? E o ascendente eu não sei, então eu não sei aonde câncer tá no teu mapa, apenas pela data. Tá entendendo? Se tu me disser a hora, eu posso tentar chutar aqui. O que mais que alguém tá falando aqui? Mudou aqui, deu um problema aqui no chat. Tinha mais texto aqui e de repente sumiu. Esse chat não me ajuda, galera. Às vezes eu quero bater mais papo com vocês, mas depois que acaba eu vejo que tinha um monte de mensagem que não chega pra mim. Então, se eu demorar a ler alguma mensagem, vocês podem mandar de novo. Pela manhã, próximo das 6. Bom, então, pela manhã, próximo das 6, eu sei o quê? Eu sei que o teu sol tava aqui, ó, nesse ponto aqui do céu, entendeu? Então, se o teu sol tava aqui, então a gente pensa assim, que leão tava aqui, né? Porque tu é de leão. Então eu pego aqui o signo de leão e vou botar ele aqui nessa posição. Então eu sei que o mapa do Sérige é mais ou menos assim, ó. É como se a casa 1 dele é leão. Então, câncer tá onde? Câncer tá antes de leão. Então, esse eclipse agora, ele pode tanto estar pegando na tua casa 11 quanto na 12. Porque a gente tem que ver o grau certinho, tá bom? Então, se for casa 11, por exemplo, é a casa relacionada à amizade, é a casa relacionada a coletividades, à nossa vida social, ao a nossa identidade social, né? Ao nosso salário também, porque ela é derivada da casa 10. Então, pode ser um eclipse que influencie nessas coisas da tua vida, nessas áreas da tua vida. Aí você tem que avaliar. Ou na casa 12, como é o meu caso, que aí já é um pouquinho mais tenso, porque a casa 12, ela fala assim do inconsciente. Ela fala do transcendente, daquilo que está um pouco já no limite desse mundo com o outro. Aí, de maneira mais prática, ela fala o quê? De prisões, ela fala de hospitais, ela fala de. É disso. Basicamente, a casa 12 é uma casa, assim, bem difícil de falar.
Mas é isso, aí tu tem que ver realmente só olhando o mapa, sabe? É uma coisa que só pelo horário a gente dá pra ter uma ideia, mas não dá pra ter certeza, tá bom? E passo pro outro tema, gente. Vocês querem falar mais de eclipse? Que vocês me dizem. O outro tema que eu queria falar, né, como é um almoço esotérico, e como esse eclipse que passou, ele foi no signo de Câncer, né? Então, de qualquer forma, a termos gerais, ele tá mexendo com o quê? Tá mexendo com a nossa questão canceriana, que tem muito a ver com a nossa nutrição. Por isso que eu achei legal hoje falarmos sobre a relação entre os alimentos e também as nossas emoções, que é um conhecimento que vem da medicina chinesa, que relaciona cada sabor com um órgão. É muito legal, né? Então ele coloca assim que os alimentos podem estar organizados em 5 sabores. Então, o sabor doce, salgado, amargo, ácido e picante. Esses 5 sabores, cada um vai estar relacionado com uma emoção e cada emoção com um órgão do nosso corpo também. Então, o sabor doce, por exemplo. Que emoção vocês acham que tem a ver com o sabor doce? E aí, enquanto vocês me respondem aí, vou dar uma dica também para quem tá querendo melhorar a alimentação. Tem uma pergunta que é fundamental para quem quer melhorar a alimentação. O que você alimenta quando você come? Você come quando tá ansioso? Ou você come quando você tá com fome? Aliás, você tá com fome ou você tá ansioso? Essa é uma pergunta também boa, né? E essa ansiedade? Que tipo de ansiedade é essa? É porque você tá com raiva? Ou porque você tá com medo? Ou porque você tá triste? Né? São essas algumas emoções. Séries de comenta aqui. Nessa pandemia, estou comendo muito gengibre e pimenta malagueta. Sabor picante, nitidamente, né? Faz muito sentido, sabia, séries? Porque o sabor picante, pela medicina chinesa, ele tá diretamente relacionado com o sentimento da tristeza, sabia? Então, é interessante ir pro picante como forma. E aí sempre eles falam que esse sabor em doses moderadas, ele nos nutre. Ou seja, não vai nutrir a tristeza, mas justamente vai acalmar a tristeza. Mas em doses exageradas, ele já não é positivo. Então, o ideal é sempre manter uma certa moderação. Isso vale, né, para tudo na nossa vida. Ó, achei aqui a minha cola, para eu não falar besteira. Então, começamos falando do picante. Picante, ele tá ligado ao meridiano do pulmão e também da nossa pele, porque para quem não sabe, a nossa pele, ela é um órgão respiratório também. Ela é o maior órgão do corpo, é a pele. Para quem não lembra aí das aulas de biologia, a pele é um órgão e ela respira também. É um órgão de alimentação também, a gente se alimenta pela pele também. Então, também é legal, por exemplo, a coisa de se passar no corpo. Até um conhecimento também da medicina chinesa é esse, é que você não deveria comer nada que você não pudesse passar no corpo e vice-versa. Você também não deveria passar no corpo nada que você não pudesse comer. E aí fica uma crítica aí a muitos cosméticos, né, que são extremamente químicos. Então, o que é bom para passar no corpo? Um óleo de coco, um abacate, uma manga. É nojento? Não é nojento, gente. É uma questão de passa, espera um tempo, depois tira, entendeu? Toma um banho, é que nem uma argila. Você não vai passar uma argila e sair na rua. Também você não vai passar manga no seu corpo e sair na rua. Não, mas é um tratamento.
E eu já fiz uso disso e ajuda muito. Mas então, sabor picante, órgão, pulmão, PEG e intestino grosso. A emoção é a tristeza. Está relacionado com o outono. Então tem muito a ver, Séries, você está realmente conectado. Que esse é um outro princípio da medicina chinesa. Então, princípios da medicina chinesa, né? Não coma nada que você não possa passar na pele e vice-versa. Outro, seguir pelas estações do ano. Então, embora a gente viva aqui na região dos trópicos, e até nós aqui norte e nordeste é meio equatorial, né? A gente não tem uma noção muito das estações, mas vale a pena a gente comer as frutas que são da época. É a nossa forma de ver as estações, né? É uma forma de se alimentar bem. Mas ele coloca aqui que o sabor picante do pulmão, da emoção, da tristeza, está relacionado com o outono. E, coincidentemente, a gente está no outono. Então, me parece que você está bem conectado aí com a natureza. Meus parabéns. Gente, eu preciso beber uma água enquanto eu leio outros comentários aqui do Séries. Ele diz que a pimenta é anti-inflamatório, por isso que quando como no almoço, sinto diferentes partes do corpo esquentar. E o gengibre me faz bem para a respiração. Exatamente, tem a ver com o pulmão, tá vendo como tá relacionado? Alho também é picante, né? O alho mais cru, né? O alho já... Aí tem que ver que quando cozinha o alimento, ele também muda, né? Então o alho cru, ele já não é picante. O alho cru, ele já fica meio doce, né? Adocicado, assim. Uma delícia, né? Tempero maravilhoso. E aí, vamos falar dos outros sabores? Falamos do picante. E agora vamos para o doce. Pode ser? O doce, o sabor doce, ele tá ligado com a emoção. Que interessante, né? A emoção da preocupação. É perfeito, né? Perfeito, né? Quando você tá preocupado, quando acontece alguma coisa que te tira da tua estrutura, a primeira coisa que você pensa é o quê? Comer um doce, não é? É igual, fala a verdade. Eu sou assim mesmo. Ontem mesmo eu tava aqui fazendo minhas coisas e de repente assim me deu um... Ai, quero comer o chocolate. Aí eu fiquei, mas por que eu quero comer chocolate? Eu acabei de fazer um almoço tão gostoso, me alimentei tão bem. Aí não, aí a vozinha, né? Não, mas eu quero um chocolate. Tem um chocolate que vende aqui no vizinho. Compra o chocolate do vizinho. E aí eu, mas não, mas eu tô tentando me livrar do açúcar, eu tô tentando, né, reduzir até por uma questão de pensar nas cáries, né? E aí, mas ai, aquela vontade daquele alívio que dá assim na hora que você comer, porque é só na hora. Logo depois que você termina de comer, o alívio passa, né? E aí por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo compulsões alimentares, porque o alívio só vem na hora que você tá comendo, né? E aí você termina de comer e aí o alívio passa, aí você precisa comer de novo. Então, é muito legal a gente procurar, assim, organizar a alimentação de uma forma mais racional, né? Mas o sabor doce, ele é muito importante. E aí eu vou dar mais uma dica aqui pra vocês, que é fundamental. Que o sabor doce, ele é um sabor que sacia. Então, assim, o sabor salgado, ele dá sede. E a sede, a gente confunde a sede com a fome. É uma coisa humana aí, que assim, a fome realmente ela é sentida na garganta. Por isso que ela é parecida com a sede. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Provavelmente sim. E vocês pensarem assim, eu quero comer alguma coisa, eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que, eu não sei o que eu quero comer. O que eu vou comer? E aí você come um doce, e aí não era isso. Aí você come o salgado, não era isso. Aí você toma um suco, não é. Aliás, aí quando você toma alguma coisa, melhora. Porque justamente o que você precisava, na verdade, era beber água. Então, quando você perceber que você tá com vontade de comer e não sabe o que, a dica que eu tenho é beba água. Beba água primeiro, entendeu? É uma prática que você pode levar
para todas as suas refeições, sempre antes de comer, bebe um copo de água. Tira a tua sede antes de comer. Porque às vezes a gente come com sede. E aí a gente não se sacia. E aí a gente come muito mais do que precisava. Não mata a sede. Se enche, sabe? E aí é a nossa bola de neve. Então vale a pena e essa dica realmente é valiosa. Quando você tiver com vontade de comer e não souber o que, beba um copo de água. E o sabor doce que eu tava falando, o sabor doce sacia. Ele traz saciedade. Mas não é o doce do açúcar, porque o doce do açúcar também dá sede, porque ele queima, né? Então, um doce doce passador da cólica. Sei não, hein? O doce sacia e aí você pode ir para as frutas, sabe? E aí por mais que assim, quando você pensa num doce, você não pensa numa fruta, né? Você pensa no chocolate, você pensa num bolo, você pensa um monte de porcaria, né? Não pensa numa fruta. Eu sei, porque também eu sou assim também. Mas se você conseguir falar, não, mas antes de comer esse doce eu vou comer essa frutinha aqui, pode ser que passe. É incrível, cara, como o doce, ele traz saciedade. Então, talvez não, aí beleza, aí depois você come o chocolate, vai. Mas antes, come uma banana, antes, né, chupa uma manga, antes, come um mamãozinho. Essas frutas bem doces, sabe? Elas trazem uma saciedade que vão ajudar. E o sabor doce, ligado à emoção, né, da preocupação, ele age sobre quais órgãos, Luan? Ele age sobre o baço, os músculos e o estômago. Por isso que ele coloca aqui que quando a gente exagera no sabor doce, a gente fica fraco, dá uma fadiga. E isso eu que gosto de treinar, eu já percebi também. Se eu me encho de doce quando eu vou treinar, eu não tenho tanta energia quanto eu achava que teria. Lu Miranda, tô vendo e agradeço a dica. Massa! Feliz, gente. Todas essas informações eu tô tirando aqui de um livro que eu tive a oportunidade de ler há uns anos atrás, que se chama A Dieta do Yin Yang, do João, como é que é o nome dele aqui, gente? Agora tá me fugindo aqui o nome do cara. Mas é um livro chamado A Dieta do Gordo Magro, A Dieta do Yin Yang, uma coisa assim. E aí ele fala, né, de cada órgão e as suas relações, e ele propõe dietas com base nisso, né? E o elemento da natureza ligado ao doce é a terra, e ele não tá ligado a nenhuma estação do ano, mas está ligado às transições entre as estações. Tem um poema aqui dele que eu vou ler no final, gente, mas vamos falar aqui de outro sabor para continuar. Então vamos pro sabor salgado, que eu já comecei a falar, né? Que o salgado ele dá sede, né? Mas isso em excesso, né? O salgado bem moderado também não vai dar sede, mas assim, essa mania que a gente tem de botar sal em tudo não é um problema. Mas eu sei que para quem já tá viciado, é complexo se libertar disso. Você pode ir reduzindo, né? E pode ir buscando se jogar mais nos temperos, sabe? Então, assim, em vez de botar sal, você pega e bota mais alho, ou bota o alho mais cru, entendeu? Tipo assim, você preparou um arroz, prepara o arroz sem alho, e no final você rala um alho cru e deixa ele cozinhar só no vapor daquele arroz, por exemplo. Então ele vai ficar muito mais picante. E aí pode ser que o picante te liberte do vício do salgado. Por exemplo, aí cheiro verde, que mais? Cominho, que mais? Dá uma dica aí, gente, de tempero pra gente ir se libertando um pouco dessa mania de botar sal em tudo. Tipo assim, você vai preparar um almoço, a dica que eu dou é escolhe uma coisa da comida pra ter sal e as outras deixa sem. Ou deixa com outros temperos, pra ter esse jogo. Uma outra dica legal é sempre nos pratos a gente tentar combinar os 5 sabores. Quando a gente combina os 5 sabores, ó, a explosão de alegria.
comentários aqui. Fundo musical, um passarinho aí lindo. Tem os passarinhos aqui. A minha casa ela é quase um ninho de passarinho, quase uma gaiola. E séries de comenta. Seria bom a glicose para ansiedade ou a gordura do doce? Então, aí, para ansiedade, eu realmente recomendo água e respiração, gente. Respira. É sério, funciona. Eu tenho ansiedade. Eu sei como é que é. Tem hora aqui que eu fico assim, tique, 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 tique. Aí, essa semana, eu fiz um atendimento num grupo. Até eu posso botar aqui para quem tá tendo essa questão de ansiedade. Tem um monte de psicólogo que se disponibilizou para fazer atendimentos online. Não é uma psicoterapia. Ele não vai te tratar assim, dia a dia, fazer um longo tratamento, não. Mas ele vai fazer um atendimento assim por videochamada com você. E aí você vai falar para ele ou ela como você tá se sentindo. E ela vai poder te dar dicas, porque é uma pessoa profissional. Vai até poder te dizer se o teu caso é grave ou não, sabe? Então eu fiz um atendimento essa semana e eu falei da ansiedade que eu tenho, que me deixa assim. Eu fico chateado, porque, pô, eu tenho o privilégio, né, de estar fazendo uma quarentena sozinho. Quero estudar pro vestibular, sabe? E às vezes eu não consigo, às vezes eu não consigo. Porque dá ansiedade, né? E aí, o que ela recomendou foi isso, é que eu fizesse exercício de respiração. E eu tenho feito quando me dá muita ansiedade e tem ajudado mesmo. Então é basicamente, você puxa o ar, faz uma contagem, por exemplo, 5. Aí você prende por 5 segundos também. Aí você solta em 5. E aí você prende vazio em 5. Aí você puxa de novo. Cara, é incrível como isso melhora. É incrível. Porque a ansiedade vai dando no mental e ela vai vindo para a respiração. A respiração começa a ficar curta. E aí isso acelera o teu metabolismo, tudo. Aí se você consegue, pela respiração, recuperar o seu eixo, seu centro, pronto, cara. É uma besteira e melhora. E bebe água. Para ansiedade, eu diria isso. Eu diria assim, não alimente a sua ansiedade. Realmente, quando você estiver ansioso, não coma. Faça um exercício de respiração, beba uma água. E aí sim, pense, o que, que eu vou comer que realmente vai me alimentar? Né? O que, que eu tenho aqui que realmente vai me alimentar? Então, vale a pena fazer esse... Vale a pena ter horários. Isso também é fundamental. Então, assim, tô fora do meu horário de alimentação, não vou comer. Não tô com fome, já comi. Fiz uma boa... Faça uma boa refeição. Essa história de ficar comendo de 3 em 3 horas aí... Isso daí, ó, eu não sou profissional para falar, mas por tudo que eu tenho estudado, assim, me parece que é uma grande besteira, né? Porque eles falam, você vai ter gastrite se você ficar mais de tantas horas sem comer. Gente, a gente dorme 8 horas por dia. A gente vai ficar com gastrite porque a gente ficou 8 horas sem comer? É claro que não, cara. Pelo contrário. O jejum é uma prática terapêutica também, curativa, regenerativa. O jejum é uma verdadeira cirurgia natural que o corpo faz. Por quê, gente? Porque quando o corpo tá comendo, quando a gente tá comendo, o corpo tá. É uma máquina, né? O corpo tá o quê? Ele tá fazendo a digestão, tá fazendo a digestão. E aí ele não consegue fazer outras coisas. Que seria, por exemplo, se regenerar ou se desintoxicar. E aí tem um X aí. É por isso que o jejum às vezes traz tontura, às vezes traz desconforto. Por quê? Porque é uma desintoxicação. Então, assim, o jejum é uma prática terapêutica regenerativa, mas assim, não dá pra jejuar e ir trabalhar, entendeu? Realmente, jejuar é se tratar, mas aí você precisa ter um descanso. Então, assim, se você quer fazer um jejum como terapia, você precisa se organizar para isso. Você não pode pegar e ficar sem comer, entendeu? Não pode ficar sem comer e fazer suas atividades. Não, você precisa se alimentar. Pelo amor de Deus, senão você vai desmaiar por aí. Entendeu? Você pode o quê? Hoje eu vou jejuar, mas aí eu vou ficar em casa, eu vou ficar bebendo uma água. Também não vai ficar jejuando e assistindo um seriado de luta, não sei o quê, que aí você vai ficar com aqueles sentimentos tensos, entendeu? Não, se você vai jejuar, você tem que jejuar de tudo. Porque a gente não alimenta, né, só quando a gente come. A gente também se alimenta de
emoções. Então, tudo que a gente assiste também é um alimento. A melhor coisa se você vai jejuar é dormir. Série de comenta. Estou fazendo este tipo de exercício para fortalecer os pulmões. Genial, né? A respiração. Respiro pelo nariz em 3, 4 tempos e solto a respiração pela boca até retirar todo o ar dos pulmões repetidas vezes. Outra é encher balão. Maravilha, sério, de maravilha. É isso aí, vai na fé, irmã. E aí a gente não terminou de falar dos sabores, né? Eu comecei a falar do sal, do salgado. E aí fui me enveredando, né? Falei um monte de coisa só assim, né? Mas é isso, tô organizando as ideias. Obrigado, gente, por me acompanharem nesse processo. E vamos aqui, próximo sabor. Não, salgado. Vamos terminar o salgado. Então, o salgado, ele alimenta o quê? O rim, lógico. O rim, os ossos e a bexiga, né? Tá tudo ligado, né? Com a questão da água, né? O salgado, ele tá ligado com a nossa absorção de água. Então, qual é a emoção? Vai, quem adivinha aí qual é a emoção do salgado? A emoção do picante é a tristeza, a emoção do doce é a preocupação. E qual seria a emoção do salgado? Eu vou dar uma dica, é bem parecido com a emoção do doce, tá? Ninguém vai dizer nada. Bom, é um medo, gente. Por isso que é parecido com a preocupação, né? Mas o medo, ele é uma coisa, digamos assim, mais arraigada, né? Às vezes a gente tem uns medos, tem uns traumas, né? Então, às vezes você tá no seu dia a dia e de repente acontece algo que é como a gente chama, né? Um gatilho. Então, por exemplo, para quem já passou uma violência sexual, por exemplo. Se você vê alguma referência a isso, dá um gatilho. Na hora você lembra do que você viveu. E aí isso te dá um medo, né? Te ressalta esse trauma. Então, toma cuidado aí com esses gatilhos. E aí já sabe, quando der vontade de comer assim um doce, respira. É a mesma coisa do doce, vai dar pro salgado. Quando der vontade de comer uma coisa assim, de botar mais sal na comida, tenta aí botar outros temperos, tenta aí desviar um pouquinho essa fixação pelo sal. E aí o elemento é a água, né? E tá relacionado agora à estação do ano do inverno, que é que a gente vai tá entramos, gente, feliz inverno! Ê! Pra gente aqui do norte, nordeste não faz diferença nenhuma, né? Não, assim, é a época do ano que chove menos, né? Interessante, né? Pra gente é quando chove menos, é o inverno. Apesar de que lá no norte a gente diz que o nosso inverno amazônico é em dezembro, né? Porque é quando chove mais. Porque como chove mais em dezembro, a gente fica mais fresquinho, né? E aí essa época que chove menos é inverno, mas tem a ver com o inverno no sentido original do inverno, que é a escassez. Né? O inverno é quando seca. E aqui no Nordeste também, quando tem menos chuva, né? E, e é isso. E aí vamos alimentar o nosso meridiano aí do rim, dos ossos, da bexiga. Vamos cuidar do nosso medo através da alimentação moderada do sabor salgado. E aí vamos para outro. Então já falamos do picante, do doce, do salgado. Vamos para o ácido. Sabor ácido. Para quem não entende, ácido também pode pensar é o cítrico, tá? Então é uma manga, por exemplo, ela é considerada cítrica, doce e picante ao mesmo tempo, né? Por isso que ela é um super alimento, porque ela já tem assim, ela já atinge 3 meridianos só num único alimento. Agora, outro sabor, outro alimento que é ácido, né? A laranja, né? Todos os cítricos. Então, o sabor ácido, ele tá ligado ao fígado. Fígado e tendões. Então, para quem tem problemas aí nos tendões também, vamos se alimentar moderadamente desse sabor ácido. E qual é a emoção, gente? Qual é a emoção ligada ao ácido? Alguém saberia dizer? Será que os comentários de vocês não estão vindo mais? Bom, o sabor ácido, ele é ligado à emoção da ira. Então, a emoção, né, da raiva, certo?
Então, vamos tomar cuidado aí, não exagerar nesse sabor ácido. Vamos fazer as coisas de forma equilibrada. Temos aqui algumas outras dicas aqui, deixa eu ver. Que é ligado à primavera, tá? Então, ele fala assim que é a energia que pulsa e cresce em direção à expansão, né? Quando começa, né? Então, a primavera, ela é o comecinho. Aí, o verão é o ápice. Aí, o outono começa a retração e o inverno é o mínimo, né? Então, ó, o inverno, ele recomenda aqui comer alimentos frescos, mornos, né? Pra quem tá com frio, né? E de sabor amargo. A gente vai chegar no sabor amargo. Mas aí eu tô confundindo muito vocês, né? Eu tava falando do ácido, da primavera, do fígado e da ira. Mas então bora lá pro sabor amargo, que é o recomendado para a estação do inverno, tá bom? Calma aí, série de perguntas aqui, o agridoce. Bom, o agridoce, ele é salgado com doce, não é isso? Então, o agridoce, ele não é um sabor, ele é dois sabores. É possível, tem muitos alimentos que dentro de si já tem dois sabores. Entendeu? Então, o amargo. Gente, que órgão será o amargo? Vocês conseguem imaginar? Então, a gente já falou que o pulmão é o picante, né? O baço é o doce. O rim é o salgado. O fígado é o ácido. E aí tem um outro órgão muito importante, que é o amargo. E é até estranho, mas o sabor amargo, ele alimenta o nosso coração. E a emoção ligada a esse meridiano é justamente a alegria, gente. Olha só, muito louco, né? Muito louco, né? O amargo alimenta o coração, que é a nossa fonte de alegria. Eu achei isso genial, assim, porque é o sabor que a gente mais foge, né? A gente não quer nada amargo, né? Quando a gente é criança, nada amargo. E aí tem muito adulto que continua criança. Não aprende a apreciar o sabor amargo. Claro que o amargo, assim, em exagero também não é legal. Mas um chá amargo, um café amargo, né? Ou, vamos lá, uma berinjela, como é que chama? Aquele giló. Que mais, gente? Amargo aí, me lembra aí. Os alimentos amargos, eles são importantes também. As folhas verdes escuras, né? A rúcula. A rúcula é meio picante, mas também tem um pouco de amargo, né? A couve. Aquelas alfaces, alface crespa. Tudo isso é muito bacana também para alimentar aí o nosso coração, a nossa alegria, tá certo? E aí é interessante como a gente fica fugindo disso, né? E a gente vive muitas das vezes uma falsa alegria, né? Uma sociedade assim que nos força a estar sempre alegre, a gente tem que estar sempre dizendo que a gente está alegre, não pode nunca estar triste, né? E no fundo, muitas das vezes todo mundo tá bem triste, né? Mas isso tem muito a ver, eu acho, também com o fato da gente viver uma coletividade que tá doente. Então, por mais que individualmente a gente esteja bem, a gente não consegue ficar alegre. Porque a gente se solidariza, a gente se empatiza, a gente sente também a dor dos outros. E isso é natural, e isso é lindo, isso é lindo. Se você tá super feliz no meio da pandemia, isso é preocupante, não dá, entendeu? Você pode estar bem, pode estar em paz, claro, isso é bom, é importante, é necessário, entendeu? E aí você reverbere isso para quem tá precisando também encontrar essa paz, encontrar esse alívio. Mas ficar eufórico também, aí é meio estranho, né? No meio de uma pandemia, você tá super feliz, assim, fazendo churrasco, né? Fazendo festa, né? É meio estranho, mostra que você tá desconectado, né? E a gente vive uma sociedade, né? Um coletivo muito fragmentado. E aí, só para concluir, então, aqui, o amargo, né? E é do coração e também do intestino delgado, a emoção da alegria
E o elemento da natureza é o fogo, o verão, tá? Então, assim, ó, fazendo a historinha toda. O picante, ele é o outono. Aí do outono vai pro inverno, que já é o salgado. Aí do inverno vamos para a primavera, que é o ácido. E aí chegamos no verão, que é o amargo. Essas são as associações pela medicina chinesa. E aí aqui tem algumas recomendações sobre o inverno, que eu vou ler aqui pra gente. Ó, e recomenda comer alimentos frescos, mornos e de sabor amargo. Por quê? Porque você está se preparando, você está se nutre agora para a próxima estação, entendeu? De manhã, ele coloca assim, bebida tônica, né? Porque como o inverno tem essa coisa assim muito para baixo, é um momento de muita introspecção, aí ele recomenda assim o uso de bebidas tônicas. Então pode ser um café, um guaraná natural, né? Pó de guaraná, o gengibre que o Sérgio falou também é tônico, né? São bebidas assim que nos dão assim né? Para acordar, como se diz, mas assim amargo, não vai botar açúcar no café. Aprecie o sabor do café, mesmo que se beba só um pouquinho. Você vai ver uma coisa interessante também. O café amargo não dá sede. Eu tenho certeza que todo mundo que bebe café doce, você bebe o café doce, logo depois você vai beber água, não é verdade? Me diz aqui, comenta aqui se não é verdade. Agora, se você beber um café amargo, você não vai ficar com sede. Aí, com o tempo, você se acostuma. Pô, hoje em dia, eu bebo uma xícara de café amargo e não fico com sede. Por quê? Porque o café é líquido, né? E o sabor amargo não me dá sede. Aí já se eu botasse açúcar, eu ia ficar morrendo de sede. Porque o açúcar queima, tá? E o que mais aqui sobre o inverno, pra gente concluir? É isso, aí fala assim, para armazenar energia, né? A energia universal está trancada. Deve-se planejar a criação de algo. Deitar cedo e levantar depois que o sol sair. Isso para quem tá naqueles locais que o inverno realmente, né? O sol até chega mais tarde, né? E fala também pra gente caminhar após as refeições. Também tem, para quem tem problemas de digestão aí, então para concluir essa live, que realmente já tá ficando muito longa, eu vou passar aqui um exercício para você fazer para digestão. É um exercício meio de yoga. Para quem tem mobilidade aí diminuída, você faz da forma como você conseguir. Mas basicamente é assim, ó, você... Deixa eu tentar me localizar aqui, ó. Você faz assim, só mais um pouquinho aqui. Pronto. Então você vai, ó. Você respira assim, ó. E aí você desce, ó. Pra quem não consegue, né, ir lá embaixo, faz só assim, ó. E pra quem já é atleta aí, consegue. Sempre puxando o ar quando sobe e soltando quando desce. Dá uma oxigenada na mente. Pra quem acha muito complicado fazer isso, já tem uma certa idade, uma dificuldade aí de mobilidade qualquer, aí você só respira, faz respiração, ou só caminha mesmo, como ele sugere aqui, né? Eu quis passar esse, porque eu também gosto de fazer, quando eu sinto às vezes que... principalmente quando eu como, e aí eu sei que eu vou ter que me movimentar, por exemplo, eu vou ter que pedalar, e não vai ter tempo de ter feito a digestão, aí eu faço esse exercício, parece que dá uma ajudada aí, porque oxigena, né? Tudo é uma questão de oxigênio. Tá bom, gente? Falei pra caramba. A pessoa participou hoje, fico feliz. E aí deixo aqui meus pedidos para que vocês contribuam com a nossa rifa, frequentem a nossa página, divulguem, compartilhem e deixem sugestões, gente, do que mais vocês querem ver, de como a nossa rede pode crescer e pode ajudar mais e mais pessoas, mais artistas, mais camelôs autônomos sem registro. Valeu, galera. Eu vou indo nessa aí. Beijão. Comentem, digam tudo. Não deixem de dizer nada. Falou.